Suzanne von Richthofen, a mulher que chocou o Brasil ao ser condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, voltou aos holofotes de uma forma que ninguém jamais imaginou. Ela tentou humilhar publicamente o cantor sertanejo Leonardo durante uma transmissão ao vivo que reuniu milhões de brasileiros conectados. O que ela não imaginava, nem em seus cálculos mais elaborados, é que ele tinha uma resposta preparada que deixaria todos sem palavras, que atravessaria a tela e tocaria o coração de cada pessoa que assistisse. O que aconteceu naquele palco virtual foi muito além de um simples embate entre duas figuras públicas. Foi uma lição de dignidade contra a arrogância, de fé inabalável contra a prepotência calculada, de humildade genuína contra a manipulação ensaiada. Fique até o final dessa história, porque o que você vai presenciar aqui é uma reviravolta que mostra, de uma vez por todas, como a verdade sempre vence a manipulação. Não importa quantas máscaras sejam usadas para escondê-la. Era para ser apenas mais uma live despretensiosa nas redes sociais, mais um daqueles eventos digitais que surgem aos montes em plataformas como Instagram, YouTube e TikTok e desaparecem no dia seguinte sem deixar rastro algum na memória coletiva. Mas quando os nomes de Suzanne von Richthofen e Leonardo foram anunciados juntos na mesma transmissão, o Brasil inteiro parou o que estava fazendo. Havia algo no ar, uma tensão palpável que ninguém conseguia explicar com palavras, mas que todos sentiam no fundo da alma. As pessoas sabiam instintivamente que aquilo não seria uma conversa qualquer, não seria mais um debate político ou cultural esquecível. A transmissão foi agendada para uma sexta-feira à noite, horário nobre das redes sociais, aquele momento sagrado quando milhões de brasileiros estão conectados em busca de entretenimento, informação ou simplesmente polêmica para alimentar as conversas do fim de semana. O tema proposto pelos organizadores do evento era supostamente sobre recomeços, sobre segundas chances e sobre o papel complexo da sociedade brasileira na ressocialização de pessoas que cometeram crimes graves e depois cumpriram suas penas. Na teoria, parecia um debate necessário, maduro e importante para os tempos atuais. Na prática, era uma armadilha cuidadosamente montada para transformar Leonardo em alvo de ataques públicos e desmoralização. Suzanne von Richthofen, agora em liberdade completa após mais de 20 anos de prisão, havia se reinventado estrategicamente como uma espécie de ativista dos direitos humanos e defensora fervorosa da reinserção social de ex-presidiários. Ela dava entrevistas calculadas, participava de podcasts populares, falava sobre seu crime com um discurso perfeitamente ensaiado que misturava arrependimento medido com justificativas psicológicas profundas. Tinha aprendido ao longo dos anos a usar as palavras certas nos momentos certos, a pausar dramaticamente quando era necessário, a emocionar o público quando a ocasião pedia. Era uma performance calculada, milimetricamente construída ao longo de anos, dentro e fora das grades de ferro. Leonardo, por outro lado, era tudo o que Suzanne não era e nunca seria. Simples na essência, direto nas palavras, nascido no interior de Goiás, nas plantações de tomate, filho de trabalhadores rurais humildes, que nunca tiveram nada além de suor, fé e esperança para sustentar a família numerosa. Ele havia conquistado o coração do Brasil com sua música sertaneja, com sua voz marcante que carregava toda a alma do sertão brasileiro, mas nunca perdeu a humildade que aprendeu na infância difícil. Falava pouco em entrevistas, mas quando falava, era sempre com verdade cristalina e autenticidade. E foi exatamente essa verdade incomoda que havia incomodado muita gente nos últimos meses. Dias antes da live que mudaria tudo, Leonardo havia dado uma entrevista a uma emissora de rádio de Goiânia em que comentou longamente sobre valores familiares tradicionais,
sobre a importância vital da fé cristã e sobre como a sociedade moderna estava perdendo perigosamente o respeito pelas coisas sagradas da vida. Ele não citou nomes específicos de pessoas, não atacou grupos ou movimentos, apenas expressou sua opinião pessoal com a tranquilidade característica de quem vive diariamente o que fala publicamente. Mas suas palavras foram imediatamente interpretadas por alguns segmentos da mídia como uma crítica velada e direcionada a figuras públicas polêmicas que tentavam se reposicionar na sociedade brasileira após terem cometido crimes hediondos. Foi então que surgiu o convite inesperado para a live. Suzane, através de seus assessores de comunicação bem pagos, propôs o encontro virtual público, alegando diplomaticamente que seria uma oportunidade única e necessária de dialogar civilizadamente sobre preconceitos sociais e sobre como todos, sem exceção, merecem uma segunda chance na vida. Leonardo hesitou profundamente quando recebeu o convite. Conversou longamente com sua família, com seus empresários experientes, com pessoas próximas e de confiança. Muitos o aconselharam veementemente a recusar, dizendo com todas as letras que aquilo era uma cilada evidente, que Suzane queria apenas usar sua imagem respeitada para se promover e ganhar relevância. Mas Leonardo não era homem de fugir de desafios ou de se esconder atrás de desculpas. Na noite anterior à live, completamente sozinho em seu quarto simples, ele se ajoelhou ao lado da cama e orou fervorosamente a Deus. Não pediu vitória no debate, não pediu eloquência nas palavras, pediu apenas sabedoria divina e proteção celestial. Quando se levantou daquela oração intensa e sentiu a paz tomar conta de seu coração, já tinha sua resposta definitiva. Ele aceitaria o convite sem medo, não por ego ferido, não por desafio pessoal, mas porque sentia profundamente que Deus o estava chamando para aquele momento específico. Antes de continuar essa história impactante, você poderia, por gentileza, comentar abaixo a palavra Amém. Esse simples comentário ajudará muito a impulsionar essa mensagem para todo o Brasil. Pois o que você verá aqui é uma lição de sabedoria e amor verdadeiro que serve para todos aprenderem em tempos difíceis. Comentou: muito obrigado de coração. Se puder também, se inscreva no canal e deixe seu joinha para nos ajudar a continuar levando mensagens edificantes. Ficamos muito gratos com todo esse apoio precioso de vocês. Que Deus te abençoe grandemente, te dê tudo em dobro e te ilumine sempre. Agora vamos continuar com essa história poderosa. A noite da transmissão finalmente chegou carregada de expectativa. Leonardo preparou um canto simples e acolhedor em sua casa confortável, com uma iluminação modesta e natural, uma parede branca ao fundo, sem enfeites desnecessários, e sua viola pendurada na parede, aquela mesma viola sagrada que havia pertencido a seu pai e que carregava em suas cordas gastas toda a história de luta de sua família. Não havia produção exagerada de estúdio, não havia equipe de comunicação profissional ao redor orientando cada gesto, apenas ele e sua fé inabalável. Suzane, ao contrário, e como era de se esperar, estava instalada em um estúdio profissional e impecável em São Paulo, com iluminação perfeita de cinema, câmera de altíssima definição, microfone de lapela discreto e um cenário cuidadosamente montado com livros sobre psicologia, filosofia, direitos humanos e sociologia ao fundo. Ela vestia uma blusa de cor neutra, mas elegante, cabelos soltos e perfeitamente arrumados, maquiagem leve, mas estrategicamente aplicada. Tudo nela gritava preparação meticulosa, controle absoluto, intenção calculada. A transmissão começou pontualmente às 20 horas em ponto. Em poucos minutos impressionantes, mais de 200.000 pessoas já estavam assistindo simultaneamente em diferentes plataformas. O mediador escolhido, um jornalista conhecido nacionalmente por cobrir temas polêmicos e controversos,
Abriu a live com uma apresentação formal e protocolar, explicando cuidadosamente a proposta do encontro e ressaltando repetidamente a importância sagrada do diálogo civilizado entre pessoas com opiniões divergentes. Suzane sorriu amplamente para a câmera com a confiança calculada de quem já havia ensaiado mentalmente cada movimento e cada expressão facial. Leonardo apenas acenou com a cabeça de forma simples e serena, como quem não precisava provar absolutamente nada a ninguém. O contraste visual e comportamental era gritante e perceptível desde o primeiro segundo da transmissão. O mediador fez as primeiras perguntas genéricas e seguras sobre trajetórias pessoais, sobre desafios enfrentados ao longo da vida, sobre lições importantes aprendidas no caminho. Suzane respondeu com frases longas e perfeitamente estruturadas, citando autores renomados da psicologia, mencionando terapias intensivas que havia feito durante anos, falando extensivamente sobre autoconhecimento e transformação pessoal profunda. Sua voz era firme e controlada, seu olhar direto e penetrante para a câmera, como quem domina completamente o discurso preparado. Leonardo, quando finalmente chegou sua vez de falar, respondeu de forma simples e direta. Contou com emoção genuína sobre sua infância difícil na roça goiana, sobre os pais que trabalhavam incansavelmente de sol a sol nas plantações, sobre como a música foi a única herança verdadeira que recebeu da família. Falou com emoção real, brilhando nos olhos, mas sem dramatizar artificialmente, porque sua história de vida não precisava de efeitos especiais para tocar profundamente os corações. Foi então que o clima da transmissão começou a mudar drasticamente. Suzane, percebendo astutamente que a simplicidade genuína de Leonardo estava conquistando rapidamente a audiência e gerando empatia, decidiu estrategicamente partir para o ataque direto. Ela ajeitou-se confortavelmente na cadeira estofada, cruzou as pernas de forma elegante e, com um sorriso que tentava disfarçar o veneno que viria a seguir, soltou a primeira farpa afiada. Leonardo, eu acho admirável que você tenha construído uma carreira tão sólida e lucrativa ao longo de décadas. Mas me diga uma coisa com sinceridade, você não acha um pouco contraditório e até hipócrita falar tanto publicamente sobre valores familiares tradicionais e segundas chances, quando sabemos perfeitamente que o mundo artístico brasileiro, principalmente o sertanejo, está absolutamente repleto de histórias documentadas de traições conjugais, excessos com álcool e drogas, e hipocrisia moral generalizada. Era um ataque pesado, disfarçado habilmente de pergunta inocente. O tipo clássico de comentário que busca desestabilizar emocionalmente o interlocutor sem parecer abertamente agressivo. O chat da live explodiu instantaneamente em atividade frenética. Milhares de comentários surgiram em poucos segundos, uns defendendo apaixonadamente Leonardo, outros curiosos para ver como ele responderia ao ataque inesperado. Leonardo respirou fundo, calmamente, olhou diretamente para a câmera com seus olhos serenos e com a mesma tranquilidade inabalável de sempre. Respondeu com voz firme: eu não falo em nome do mundo artístico inteiro, falo apenas em nome da minha própria vida e das minhas escolhas. E na minha vida pessoal, eu sempre tentei ser coerente com aquilo que acredito e prego publicamente. Errei muitas vezes, sim. Como qualquer ser humano imperfeito erra diariamente, mas nunca escondi meus erros atrás de discursos bonitos e vazios. A resposta foi direta e honesta, mas sem qualquer agressividade desnecessária. Suzane sentiu o golpe verbal penetrar sua armadura. Seu sorriso ficou visivelmente mais tenso e forçado, mas ela não desistiu da estratégia. Ela continuou atacando, agora com um tom notavelmente mais ácido e provocativo. É engraçado você falar tanto em coerência moral, Leonardo, porque no fundo da questão, você é apenas mais um cantor
que entretém as massas trabalhadoras, que vende uma imagem cuidadosamente construída de simplicidade e humildade, mas vive confortavelmente em mansões luxuosas, viaja pelo Brasil em jatinho particular e lucra milhões de reais anualmente, enquanto o povo que te idolatra e compra seus discos mal tem o que comer no final do mês. Você não acha isso também uma forma gritante de hipocrisia social? Escreva agora nos comentários abaixo o que você sinceramente acha de tudo o que Suzane está fazendo neste momento. O ataque foi pesado e calculado para ferir. Suzane estava tentando deliberadamente manchar a imagem respeitada de Leonardo, colocá-lo propositalmente no mesmo nível moral questionável que ela ocupava, como se todos fossem igualmente falhos, igualmente culpados, igualmente hipócritas. Era uma estratégia psicológica clássica de quem não quer assumir sozinha o peso esmagador de seus atos. Leonardo não se alterou minimamente. Seus olhos permaneceram calmos e serenos. Sua voz não subiu um único tom sequer. Ele apenas respondeu com tranquilidade. Suzane, eu não escolhi de onde vim ou em que família nasci, mas escolhi conscientemente para onde vou e que tipo de pessoa quero ser. Trabalhei duro desde criança, ajudei financeiramente minha família inteira, ajudei minha comunidade de origem, gerei centenas de empregos diretos e indiretos, levei alegria e esperança para milhões de pessoas através da música. Se isso é hipocrisia na sua visão de mundo, então eu sinceramente não sei mais o que é honestidade. A plateia virtual reagiu massivamente. Os comentários agora eram majoritária e crescentemente a favor de Leonardo. Suzane percebeu rapidamente que estava perdendo o controle da narrativa que havia planejado. Ela tentou mudar de estratégia imediatamente. Olha, Leonardo, eu não estou aqui para te atacar pessoalmente. Estou aqui apenas para trazer uma reflexão necessária para a sociedade. Você fala constantemente de fé cristã, fala de Deus em entrevistas, mas será que Deus aprovaria o julgamento moral severo que você faz das pessoas? Será que Deus não ensinou claramente sobre perdão incondicional, sobre compaixão infinita, ou você só usa a fé convenientemente quando ela te convém politicamente? Era o golpe mais baixo possível. Suzane estava tentando usar a própria fé sincera de Leonardo contra ele mesmo. Era uma manipulação sutil, mas perversa, típica de quem estudou psicologia nas horas vagas. Mas Leonardo, que havia passado a noite anterior inteira em oração fervorosa, estava completamente preparado espiritualmente. Ele olhou para ela com uma serenidade profunda que desconcertou absolutamente todos os que assistiam naquele momento. E então, com uma voz firme, mas transbordando de compaixão genuína, ele respondeu calmamente: Suzane, Deus ensinou sim sobre perdão. E eu creio nisso de todo o meu coração, sinceramente. Mas perdão verdadeiro não significa esquecer convenientemente a verdade dos fatos. Perdão não significa aceitar passivamente a mentira disfarçada. Perdão não significa aplaudir entusiasticamente quem tenta se reerguer pisando covardemente na dor profunda dos outros. O silêncio que se instalou foi absolutamente ensurdecedor. Até os comentários frenéticos pararam completamente por alguns segundos eternos. Leonardo continuou com voz pausada e firme. Você me pergunta se Deus aprovaria meu julgamento, mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Esse papel não me cabe. Eu estou aqui apenas para falar a verdade que conheço. E a verdade nua e crua, Suzane, é que você não está genuinamente buscando diálogo construtivo, você está desesperadamente buscando validação social. Você quer que o mundo inteiro esqueça magicamente o que você fez, quer que as pessoas te vejam como vítima das circunstâncias, mas a realidade inescapável é que existem vítimas reais e inocentes nessa história trágica, e elas não estão mais aqui entre nós para se defender das narrativas construídas.
A menção direta aos pais assassinados de Suzane caiu como uma bomba atômica. Era a primeira vez que alguém, em público e ao vivo, confrontava Suzane diretamente e sem rodeios sobre o crime hediondo que ela havia cometido, sem aceitar passivamente o discurso pronto e ensaiado de ressocialização que ela vinha construindo meticulosamente há anos. Suzane empalideceu visivelmente na tela. Suas mãos tremeram levemente e perceptivelmente. Ela tentou desesperadamente responder, mas as palavras não saíam com a mesma firmeza confiante de antes. Leonardo, eu já paguei legalmente pelo que fiz. Passei 20 longos anos presa. Perdi absolutamente tudo que tinha. Não tenho mais nada da minha vida anterior. E você, sentado aí confortavelmente na sua vida privilegiada, tem a audácia moral de me julgar publicamente. Leonardo a interrompeu com gentileza cristã, mas com firmeza inabalável. Eu não estou te julgando, Suzane. Não é esse meu papel. Estou apenas dizendo uma verdade simples, que o verdadeiro arrependimento genuíno não vem acompanhado de ataques a terceiros. Vem acompanhado de humildade profunda. E humildade real não é ficar jogando sistematicamente a culpa nos outros, não é tentar desmoralizar quem pensa diferente de você. Humildade verdadeira é aceitar integralmente o peso esmagador do que você fez e seguir em frente silenciosamente, sem esperar aplausos ou reconhecimento público. Ele fez uma pausa significativa e continuou com voz emocionada. Eu vim aqui hoje porque acredito sim em segundas chances. Acredito profundamente nisso. Mas segunda chance não é um direito automático garantido. É uma conquista diária. E conquista verdadeira exige verdade absoluta. Você quer ser aceita pela sociedade brasileira, mas não aceita genuinamente a dor imensurável que causou a tantas pessoas. Quer que as pessoas te perdoem generosamente, mas você mesma não perdoa nem a si própria de verdade. Lágrimas começaram a aparecer nos olhos de Suzane pela primeira vez na transmissão, mas não eram lágrimas de arrependimento genuíno. Eram lágrimas de frustração profunda, de raiva contida, de alguém que estava sendo desmascarado publicamente e ao vivo. O mediador tentou intervir diplomaticamente, tentou suavizar o clima tenso, mas Leonardo levantou respeitosamente a mão, pedindo mais um momento de fala. Suzane, eu oro por você diariamente. Oro de verdade, com sinceridade no coração. Oro fervorosamente para que um dia você encontre a paz verdadeira e genuína. Aquela paz que não vem de entrevistas midiáticas, não vem de likes nas redes sociais, não vem de palcos virtuais ou reconhecimento público. A paz real que vem diretamente de Deus, porque só essa paz celestial liberta de verdade e para sempre. E então, olhando diretamente para a câmera com seus olhos brilhando de emoção, Leonardo se dirigiu diretamente ao público que assistia. Gente, eu não vim aqui para humilhar ninguém. Isso seria completamente contra tudo que acredito. Vim porque acredito profundamente que a verdade precisa ser dita, mesmo quando ela incomoda. Vivemos num tempo complicado em que todo mundo quer ser vítima das circunstâncias, todo mundo quer ser perdoado rapidamente, mas ninguém quer assumir responsabilidade real pelos próprios atos. E isso não é o caminho correto. O caminho é a verdade, é a fé inabalável, é a dignidade preservada. A transmissão continuou por mais alguns minutos tensos, mas o clima definitivo já estava completamente estabelecido. Suzane tentou retomar o controle da situação, mas suas palavras soavam vazias e artificiais diante da serenidade genuína de Leonardo. Ele não havia gritado uma única vez, não havia ofendido gratuitamente, não havia se rebaixado ao nível do ataque pessoal. Apenas havia falado a verdade com amor cristão. E isso era infinitamente mais poderoso do que qualquer ataque calculado. Quando a live finalmente terminou, após 2 horas intensas,
As redes sociais explodiram completamente. Milhões de compartilhamentos, milhões de comentários apaixonados. A maioria absoluta e esmagadora apoiava Leonardo incondicionalmente. Não porque ele havia vencido tecnicamente um debate, mas porque ele havia se mantido firmemente fiel aos seus valores e princípios. Suzane, por sua vez, desapareceu estrategicamente das redes sociais por alguns dias após o ocorrido. Quando voltou finalmente, evitou cuidadosamente falar sobre o episódio constrangedor. Seus seguidores haviam diminuído consideravelmente, sua credibilidade havia sido severamente abalada. Ela havia aprendido da pior forma possível que manipulação tem prazo de validade curto, mas verdade é eterna e inabalável. Leonardo seguiu sua vida como sempre havia feito. Continuou cantando suas músicas sertanejas, continuou orando diariamente, continuou sendo exatamente quem sempre foi desde o início. Recebia mensagens emocionadas de agradecimento todos os dias, de pessoas comuns que se sentiram representadas, de pessoas que viram nele um exemplo vivo de como é possível manter a dignidade mesmo diante da provocação mais baixa. Em uma entrevista posterior concedida a uma emissora de rádio, quando perguntado diretamente sobre aquela noite memorável, Leonardo disse apenas, com sua simplicidade característica: fiz o que meu coração mandou fazer. E meu coração é guiado diretamente por Deus. Não sou melhor que ninguém neste mundo, mas também não vou me calar covardemente quando a verdade precisa ser dita com amor. Aquela live se tornou um marco histórico nas redes sociais brasileiras. Um exemplo poderoso de como a fé verdadeira não é agressiva, mas é absolutamente inabalável. De como a humildade genuína não é fraqueza, mas é força concentrada, e de como a verdade, quando dita com amor verdadeiro, sempre vence a manipulação mais elaborada. Suzane von Richthofen havia tentado atacar Leonardo ao vivo diante de milhões, mas ele tinha uma resposta preparada que chocou absolutamente a todos. Uma resposta que não veio da mente calculista, mas do coração sincero. Uma resposta que não buscou destruir gratuitamente, mas edificar construtivamente. Uma resposta que mostrou ao Brasil inteiro que ainda existem pessoas genuinamente dispostas a defender valores eternos, mesmo quando o mundo inteiro tenta desmoralizá-los sistematicamente. E no final dessa história toda, a lição ficou cristalina para todos os que assistiram atentamente. Não importa quantos anos você tenha ficado preso pagando sua dívida, não importa quantas terapias caras você tenha feito buscando cura, não importa quantos livros de autoajuda você tenha lido buscando respostas. Se você não tem verdade genuína no coração, se você não tem humildade real na alma, você nunca será verdadeiramente livre de verdade. Leonardo provou magistralmente naquela noite inesquecível que a maior vitória não é calar o adversário com argumentos superiores, mas manter-se fiel a si mesmo e aos próprios princípios. E que quando você tem Deus genuinamente ao seu lado, não precisa de palavras rebuscadas, não precisa de ataques calculados estrategicamente. Só precisa de verdade simples e amor verdadeiro. E a verdade sempre choca profundamente a sociedade porque ela se tornou rara. Mas quando aparece autêntica, ninguém esquece jamais. Que essa história poderosa sirva de inspiração profunda para você que está lendo agora com atenção. Que você nunca abaixe a cabeça diante da arrogância injusta, que você nunca troque seus valores eternos por aplausos temporários. E que você sempre confie plenamente que Deus está no controle absoluto, mesmo quando tudo parece estar completamente contra você. Porque no final de tudo, quem tem fé verdadeira permanece firme, e quem permanece firme nunca é esquecido pelo povo.